O Dia das Mães e o Amor que Não Morre, por Paula Schmidt. Dizem que não há dor maior do que enterrar o próprio filho. Mas a segunda maior dor deve ser aquela sentida por uma mãe acusada de mentir sobre a causa da sua perda. Arlene Graff conhece as duas. Depois que seu filho Bruno morreu 12 dias após tomar a picada da AstraZeneca, Arlene foi acusada de falsear a causa da morte de Bruno, falecido com um AVC aos 28 anos. Expulsa do Facebook, Twitter e Instagram, esta mãe se tornou uma leprosa das redes sociais e vem desde agosto de 2021 vivendo um périplo de que poucas pessoas conseguiriam imaginar, uma via dolorosa da dor desacreditada. Existe um vídeo que para mim resume o suplício de Arlene mais do que quase tudo. Ele mostra aquela mulher sozinha numa calçada, com um megafone na mão, contando para o mundo que seu Bruno se foi. Dá uma sensação triste e desconcertante ver a solidão daquela mãe, órfã de filho, se expondo de tal maneira, oferecendo a quem passa informações não solicitadas sobre seu sofrimento. Mas não é piedade o que Arlene busca, e não é o seu sofrimento o que ela quer compartilhar. É o sofrimento de outras mães que Arlene tenta evitar. Ambiciosa e, paradoxalmente, humilde, ela oferece a si mesma como mau exemplo a ser evitado. Abre aspas. Eu fui contaminada pelas notícias. Eu quero dizer para as outras mães, não façam como eu, pesquisem, decidam apenas depois de ouvir os dois lados. Fecha aspas. Neste mundo de um lado só, Arlene é chamada de negacionista e anti-picada, bolsomínia e todos os outros rótulos que, com uma única palavra, agem como choque elétrico em humanos de Pavlov. Mas sua história já foi mais do que vindicada. O fato de seu caso ser desconhecido de uma parcela tão grande da população e de sua versão estar até hoje em xeque é a prova mais obscena de que a pequena imprensa falhou. A picada que Bruno tomou foi suspensa em nada menos que 18 países por causa de sérios efeitos colaterais. Este artigo da CNN contava em março de 2021, 5 meses antes da picada de Bruno, que, abre aspas, a Dinamarca, Islândia e Noruega suspenderam o uso da picada Oxford AstraZeneca, enquanto a União Europeia investiga se a injeção poderia ter ligação com o número de relatos de coágulos sanguíneos. Fecha aspas. Arlene me contou que era viciada em notícias e que via televisão o tempo todo, mas só jornais. Abre aspas. Nada de novela, não vejo essas coisas. Fecha aspas. Na cozinha, a TV ficava ligada num canal e no quarto ela ficava ligada em outro para que Arlene não perdesse nenhum jornal. Antes mesmo de o sol raiar, ela começava a assistir todos os jornais da manhã na Globo, e quando eles acabavam, ela mudava o canal para a Globo News. Até a TV Câmara e TV Senado ela costumava ver. Abre aspas. Eu achava que sabia tudo o que estava acontecendo e não via a hora de a data da picada do meu filho chegar. Para mim, ela já estava demorando, fecha aspas. Arlene e o marido já tinham tomado as 2 doses. Abre aspas. Eu sou eleitora do Bolsonaro,
mas minha decisão era científica. Fecha aspas. Científica? Eu pergunto para ela. Sim, não era ideológica. Mal sabia Arlene que as notícias não podiam alegar a mesma independência. Extremamente bem informada, Arlene nunca teve a chance de conhecer os dois lados que ela hoje tenta mostrar a outras mães. Mas houve uma época não muito distante em que a vida valia mais para o jornalismo e uma única morte merecia espaço em horário nobre. Neste vídeo da TV Globo, apresentado em fevereiro de 2000, a jornalista Lillian Whitfield conta que, abre aspas, uma das descobertas científicas mais festejadas do século mata um rapaz de 18 anos e está sob suspeita. Logo depois da morte, o governo dos Estados Unidos proibiu todas as experiências com a chamada terapia gênica na Universidade da Pensilvânia. O novo tratamento gerou enormes esperanças em toda a humanidade, mas, por enquanto, só pode ser testado em quem tem doença incurável. Fecha aspas. A reportagem se refere ao menino morto como cobaia. Já neste veículo, cuja existência eu tive a sorte de desconhecer até esta entrevista, e cujo nome prefiro omitir, Bruno é morto uma segunda vez e sua história é rebaixada numa editoria com o nome de Negacionismo. Sim, a história de Arlene não foi contada na seção de saúde, nem tampouco de ciência, mas na editoria de Negacionismo, uma subseção da editoria de política sugerindo em apenas 2 palavras a qualidade dos leitores do jornal. Eu mal passei do primeiro parágrafo e já sinto a necessidade de tomar banho com água sanitária. O mais triste, e parte da razão de eu ter escolhido entrevistar a Arlene, é que o caso dela é inconteste. Mesmo que aqueles 18 países europeus não tivessem suspendido a picada da AstraZeneca, Arlene já foi mais do que vindicada com um teste que confirmou a causa da morte do filho. O exame chamado antiheparina PF4 autoimune foi recomendado pelo próprio hospital onde o Bruno morreu. Aqui neste artigo da revista Oeste, é possível ver uma cópia do laudo médico pericial. Entrevistar Arlene não foi tarefa fácil porque ela desafia a piedade. Altiva, assertiva, bonita e generosa, Arlene não permitiu que o motorista fosse embora sem insistir que ele tomasse café e comesse um lanche da tarde com a gente. A mãe de Bruno passou a entrevista quase toda sem chorar. Mesmo assim, os 3 cachorros que ficaram do outro lado da porta da cozinha, todos adotados, um deles sem uma das patas, de vez em quando botavam um focinho no vidro para ver se Arlene estava bem. Perguntei se ela se arrepende de ter tomado as picadas e ter levado o próprio filho para se picar. Ela me diz que a culpa não vale a pena ser carregada e me conta uma história que ouviu no avião de um passageiro que sentou ao seu lado num dos vários voos que ela pega para contar sua experiência em reuniões e audiências públicas Brasil afora. A história é sobre o caminho de Santiago de Compostela e sobre como os peregrinos esvaziam a mochila antes de começar a caminhada, levando só o essencial para que a viagem seja mais leve. Não tenho certeza se a viagem de Arlene é leve, mas sua caminhada é rápida e com pouco descanso. O tempo não para, e muito menos ela. Parar significa contemplar, e contemplar significa sentir. Arlene transformou seu luto em fazer, e o fazer
empurra o sofrimento para a frente. Mas, mesmo o fazer a aproxima do filho, porque nos aviões em que vem voando para contar a história do filho, essa mãe acredita estar mais perto dele, no céu, sempre que está mais longe daqui, esse chão duro e verdadeiro que nos derruba e mantém de pé. Mães acreditam em tudo. A entrevista vai acabando e ela me leva para visitar o quarto do filho. Arlene vai narrando o que vê, nomeando os objetos com um diminutivo que não combina com a altura bem acima da média do Bruno, tratando objetos com carinho. Abre aspas. Aqui é o quartinho dele. Eu não venho muito aqui. Eu ainda não mexi nas coisas dele. Não tenho coragem. Fecha aspas. Ela diz, a voz sumindo, emudecendo em choro. Mas algo ali dá uma nova vida a Arlene, e ela lê uma mensagem colocada em um lugar de honra naquele santuário. Abre aspas. De Luísa para Bruno Graff. Bruno, você está salvando muitas vidas através do anjo que deixaste na terra chamado Arlene. Quero dizer que adoro sua mãe. Vou tentar cuidar dela um pouquinho, mesmo de longe. Beijo da amiga Luísa. Fecha aspas. O áudio da entrevista para porque quem não consegue mais falar sou eu. Vejo Arlene andando por aquele espaço, tocando nas roupas do Bruno com delicadeza, quase com amor. Um gesto que, para mim, pareceu uma oração, uma reverência. Como se ela pudesse sentir o inefável na matéria, como se Bruno tivesse deixado sua presença nas coisas. Eu olhei para aquela mãe e tentei me colocar no lugar dela, tentando imaginar como eu descreveria aquilo. Eu que não sou mãe e provavelmente nunca vou sentir a mágica indescritível do amor incondicional, aquele mistério inexplicável ainda não foi destruído pela luz fria da razão. Como deve ser a dor de perder um filho? E como deve ser o milagre de ter tido um? Perguntei a Arlene sobre isso, se ela agradecia à vida por ter tido este privilégio, por ter tido um amor que nasceu dela, que viveu através dela, que dela se nutriu. Ela balançou a cabeça e não falou nada, só chorou. Eu acho que era o choro de quem perdeu o filho, mas nunca perdeu o amor. O link para este artigo estará na descrição do vídeo.